Olá, queridos alunos, queridas alunas. É um prazer, mais uma vez, trabalhar esta unidade 7. E nesta unidade 7 nós iremos abordar, vamos estudar, um tema que é extremamente relevante, desafiador para a nossa vivência religiosa e para o nosso conhecimento filosófico. O tema a ser tratado nessa unidade diz respeito à existência de Deus. E aqui a gente precisa ponderar algumas perguntas. Será que é possível afirmarmos a existência de Deus? Em contrapartida, será que é possível negarmos a existência de Deus? Por isso que este tema é um dos mais importantes e mais desafiadores da filosofia. Para nós trabalharmos um pouquinho e aprofundarmos o nosso conhecimento acerca desse tema, é preciso que recorramos a um pensador bastante antigo chamado Santo Anselmo. Santo Anselmo desenvolveu um argumento chamado ontológico e ele, então, com esse argumento, ele tenta provar a existência de Deus a partir da consolidação, da afirmação da ontologia. O que seria o argumento ontológico? O que quer dizer esse termo? O termo ontológico refere a uma junção de duas palavras gregas, on mais ontos e mais logos, que significa o estudo do ser. Nesse aspecto, o termo ontológico, na perspectiva da filosofia, é um tipo de argumento segundo o qual a existência de Deus estaria contida no ser, sua essência, pois o ser é perfeito. Isso significa que, segundo a ontologia, nenhum ser pode ser pensado fora do padrão de perfeição. Então, a expressão prova ontológica foi criada por Santo Anselmo e outros filósofos posterior a ele trabalharam com este conceito. Portanto, é importante que nós pensemos a problemática de Deus, a existência de Deus, a partir desse argumento de Santo Anselmo. Mas existe um outro pensamento, um outro conceito, que nos ajuda a pensar a existência de Deus, agora a partir de uma visão um pouco diferenciada, que é o naturalismo. O que seria o naturalismo? O naturalismo é um movimento humanístico filosófico cuja base argumentativa é a própria natureza, ou seja, o mundo natural. Tudo aquilo que existe no mundo da natureza, especialmente aquilo que diz respeito à criação deste universo todo, a sua sobrevivência, a sua existência, o que dele se manifesta. Então, o naturalismo, como pensamento filosófico, é uma espécie de atitude que valoriza a experiência humana, que valoriza a natureza, em oposição a qualquer postura que prioriza, que defende o direito do sujeito a um mundo sobrenatural. Então isso quer dizer que, segundo o naturalismo, você não precisa de nenhuma revelação, você não precisa de nenhum elemento sobrenatural para você ter acesso a alguma coisa que não seja tão presente na sua experiência ou no aspecto místico, transcendental, metafísico. O naturalismo, ele nos ajuda a pensar a existência de Deus. Porém, temos de tomar o cuidado que ele pode até mesmo cegar a visão religiosa, ele pode inibir uma compreensão mais mística da realidade. O naturalismo pode ser visto como uma crença, e a palavra crença aqui, ela precisa ser encarada não no sentido da fé, não no sentido religioso, mas como fruto de uma conclusão, de um raciocínio, de um argumento filosófico racional. Nesse sentido, o universo, na compreensão do naturalismo, ou o cosmo, ou o mundo, é uma espécie de organismo vivo, mas que funciona numa espécie de máquina. Então, o cosmos, o mundo, é uma espécie de máquina para o naturalismo. Mas, em paralelo a isso, nós temos o ateísmo. O ateísmo é um dos temas também assim, de maior relevância no estudo da filosofia. Ao estudarmos essa temática, a filosofia da religião ela se depara exatamente com esta afirmação, seja, da afirmação
da existência de Deus, seja da negação da existência de Deus. Portanto, a filosofia da religião trabalha com essas duas possibilidades. Claro, quando a gente coloca o elemento da fé, nós iremos afirmar a existência de Deus. Mas quando a gente fica no âmbito da racionalidade ou da ciência, nós vamos negar a existência de Deus. Mas existem também aqueles que são contrários ao teísmo, que são os teístas. Os teístas defendem a existência de um ser transcendente, de um ser que existe independentemente do ser humano, da obra criada. É um ser eterno. Nesse sentido, com base no teísmo, Deus é um ser transcendente, qualificado como ser inteligente, um Deus todo-poderoso, onisciente, um Deus que é infinitamente poderoso e bom. Esse é o pensamento que demarca a visão de mundo teísta, ou seja, uma visão de mundo que se respalda na crença de Deus. Mas há também aqueles que negam essa crença, a crença no Deus transcendente. Se nega um Deus que é transcendente, obviamente se nega a sua existência. Esse é um ponto de vista do ateísmo. O ateísmo, ele é oriundo de uma expressão grega, ateos, que na verdade significa a negação de Deus. Todo e qualquer pensamento que nega a Deus está relacionado diretamente com o ateísmo. Logo, se Deus não pode ter sua existência provada, ele não existe. Se ele não existe, logo seus atributos, aqueles atributos que o teísmo afirma, também não existem. Segundo o ateísmo, Deus, ele não tem inteligência, porque ele não existe, ele não é criador do universo e ele nem é providente. É por isso que a gente precisa entender que a negação de Deus é, de fato, algo comum e não um fenômeno raro na história da humanidade. Mas a negação de Deus, de sua existência e da realidade do sagrado, subsistiu durante muito tempo ao longo da história ocidental. Mas a gente precisa pensar um pouquinho mais que o ateísmo, ele é meramente um argumento trabalhado pela razão, ele não usa os referenciais da fé. Então, a gente precisa parar e ponderar sobre isso. Claro, sem perder de vista aquilo que nós acreditamos como verdade revelada. Mas existe também um outro termo que nos ajuda a entender essa discussão e aprofundá-la, que é o termo deísmo, que é um outro conceito importante. O que é o deísmo? O deísmo é fruto de um período que nós estamos ainda terminando de experienciar, de vivenciar, que é o período da modernidade. Na modernidade, período em que se iniciou lá no século XVI, no século XVII, especialmente com a filosofia cartesiana, então o deísmo é uma forma de pensar em que Deus é de fato reduzido, ou seja, Deus é enfraquecido, ele começa a perder sua personalidade, ou seja, no deísmo Deus não pode ser visto como uma pessoa, tal como afirma o deísmo, embora ele permaneça como criador, ele permaneça como um ser que sustenta o universo, mas o deísmo, Deus, ele não é uma pessoa. Ele é compreendido como algo que é extremamente reduzido, porque ele perde a sua personalidade. Ou seja, Deus não é, segundo o deísmo, uma pessoa. Para o deísmo, então, Deus é um ser supremo e por possuir esta natureza, que é a sublimidade, ele não se revela, porque ele não se dá por revelar, porque ele não é uma pessoa. Nesse sentido, nós então queremos afirmar aqui a possibilidade maior, devido à nossa confessionalidade, do teísmo. Deus é um ser pessoal, que sustenta o universo, que ele é criador de todas as coisas, que nos ama e que é salvador, seja do mundo, seja da humanidade. Uma boa aula para você. Um abraço.